Boa tarde, pessoal. Vamos continuar, então, o curso. E aí, antes da gente falar em conteúdo e sobre essa questão específica do concurso, eu vou me apresentar para vocês. Eu não sei se todos vocês já me conhecem, né? Já devem ter visto algumas coisas no Instagram, quando a gente estava compartilhando esse curso. Mas, nessa questão, então, dos trabalhos, da perícia e tudo mais, eu vou contar um pouquinho do meu histórico e aí depois a gente segue com a apresentação, tá? Então, assim, eu sou perita criminal desde 2010. Eu fiz um concurso em 2008, né? Esse concurso de 2008, então, a gente prestou todas as provas em 2008 e, posteriormente, teve uma turma em 2009 e a minha turma em 2010 e aí algumas outras turmas posteriores desse mesmo concurso, né? Assim como está acontecendo em 2017 com várias turmas com chamamento de peritos. E uma coisa que sempre me perguntam é assim, como é que eu fui parar na perícia, né? Como é que eu fiz esse concurso, como é que foi e tal. Porque hoje em dia é uma situação muito diferente. Hoje em dia tem muito seriado na TV, tem um canal específico que só fala sobre crime, não sei se vocês conhecem, né, o Investigação Discovery, que traz muitos casos e tal. Na época que eu fiz o concurso, não existia toda essa informação na televisão, né, não existia Netflix, enfim. E o que acabou acontecendo? Então, em 2002, eu fiz pela primeira vez um concurso para o IGP, porque eu sou perita, sou bióloga, né, de formação, e eu fiz vários concursos como bióloga, fui aprovada em vários, assumi alguns, e aí naquela época eu estava fazendo os concursos que apareciam, que tinham vagas para biólogos, e numa dessas pesquisas por concursos, tinha, muito tempo atrás, onde a gente ficava sabendo que tinha os editais abertos, não era normalmente pela internet, tinha uma página de um caderno de classificados no jornal da Zero Hora, aqui no Sul, não sei se todos vocês são daqui do Rio Grande do Sul, né? E nessa última página do caderno de classificados, então para vocês verem como é uma coisa antiga, apareciam todos os editais de concursos que estavam abertos naquela semana. E aí eu vi um concurso do IGP aberto e vi que tinha vaga para biólogo de campo, tinha uma vaga. Naquela época não se falava sobre perícia, então eu nem sabia o que fazia, né? Eu só sabia que tinha um concurso aberto. Eu me inscrevi no concurso, prestei o concurso e fui pesquisar o que será que faz esse tal perito de campo. E aí eu gostei tanto do que fazia que eu não tinha tido tempo para me preparar para esse concurso. Então eu até fui aprovada, só que não dentro das vagas, né? Só tinha uma vaga para perito de campo da área biologia. E eu pensei, não, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero ser bióloga, ser perita criminal. É isso que eu quero fazer da vida. Eu não vou prestar mais nenhum concurso, porque o meu único objetivo daqui para frente era trabalhar como perita. E aí eu fiz o concurso, fiquei esperando, então, né, comentei que isso foi em 2002, então eu fiquei esperando que em 2008, 6 anos depois, só que abriu um novo concurso do IGP. Só que aí para 2008, no dia que abriu o edital e que eu vi que abriram as inscrições e saiu a notícia no jornal, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever num curso preparatório e desde então estudar, tinha 3 meses de intervalo, e aí eu fiquei 3 meses, além de trabalhar, me dedicando a estudar para o concurso, porque era o que eu queria fazer da vida, né? Eu queria ser perita, era o meu objetivo. Eu sempre conto essa história, porque no primeiro concurso do IGP, embora eu tenha sido aprovada no concurso, eu não fiquei dentro das vagas e mesmo assim eu não desisti, porque era aquilo que eu queria para minha vida, né? E
E aí, em 2008, então, como eu me preparei para esse concurso, a gente acabou sendo chamado em 2010, até demorou um tempo, né? Eu acredito que quem acompanha os editais de concurso sabe que concursos para a área da perícia e para as carreiras policiais tem muitas etapas, né? Não costumam ser concursos só com uma ou duas etapas intelectuais e encerrou por aí. Então, como esses concursos costumam ter muitas etapas, a gente sabe que muitas vezes o chamamento para esses concursos vai demorar um pouco, né? Então, no meu caso, levou mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses de intervalo até ser chamada para fazer o curso de formação. Só que naquela época, isso é uma coisa interessante também da gente comentar, em 2008, acontecia no concurso num modelo diferente do que ocorre hoje. Em 2008, então, nós éramos chamados para fazer um curso de formação que durava em torno de 3 meses, e esse curso de formação era a última etapa do concurso. Então, nós tínhamos aulas, né? Normalmente tarde e noite, finais de semana, aulas teóricas, aulas práticas, e no provas, enfim, avaliações, trabalhos. E no final desse curso de formação, nós tínhamos que ter aprovação em todas as disciplinas com um mínimo de nota, né? Para então concluir a última etapa do concurso. E aí sim, quem fosse aprovado no curso de nomeação poderia ser nomeado, e aí teria etapas como entrega de documentação, enfim, né? Só que o que tinha de diferente naquela época para hoje? Como era uma última etapa do concurso, nós não éramos servidores ainda, tinha algumas limitações. Então, por exemplo, era muito difícil fazer um treinamento de atendimento de local de crime em que os alunos do curso de formação pudessem ir até os locais, pudessem embarcar numa viatura e pudessem fazer esse acompanhamento, porque nós não éramos servidores. Isso é um dos benefícios, então, de ter mudado esse formato do concurso. Em alguns outros lugares e em algumas carreiras policiais, ainda existe um curso de formação antes das pessoas serem nomeadas. Mas na grande maioria dos concursos policiais e periciais, hoje em dia, essa parte do treinamento, né, da formação, já faz parte da vida do aluno, da pessoa do concurseiro como servidor, né? Então, já é um início do período que ele estaria trabalhando, ele está fazendo o curso de formação. Isso, para a perícia, é interessantíssimo, porque aí a gente pode, né, os alunos, enfim, podem acompanhar os locais de crime, podem fazer treinamento em loco, podem estar fazendo algumas perícias juntamente com os servidores mais antigos, que era uma coisa que a gente não podia. Então, isso é uma coisa bem interessante, essa mudança, né, que aconteceu. Então, no concurso, daí falando aqui do Rio Grande do Sul, no concurso de 2017, então já teve essa mudança e todos que entraram fizeram curso de formação já como servidores. Uma outra coisa que eu acho muito interessante de contar, e ontem à noite eu ainda falei isso, e eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu vejo na perícia, além da satisfação que a gente tem quando a gente vê um caso que a gente atendeu, trabalhou, concluído, enfim, que teve um culpado, um agressor condenado. Uma das outras coisas que eu acho mais bonitas na perícia é que existem lugares para trabalhar na perícia para todos os gostos, para todas as habilidades das pessoas, né? Vamos falar em habilidades. Então, por exemplo, pessoas que gostam muito de rotina, pessoas que se veem trabalhando em horário vamos dizer assim, horário comercial, de segunda a sexta, que gostam de ter uma rotina bem estabelecida, de saber todos os dias o que vão fazer, tem lugares na perícia em que esse é um regime de trabalho. Para aquelas pessoas que gostam mais de trabalhar com imprevisto, com a falta de rotina, que conseguem se adaptar em trabalhar em plantões, por exemplo,
em que a gente não tem aquele trabalho de segunda a sexta, com feriado e tudo mais, a gente também tem esse lugar. Para as pessoas que gostam mais de trabalhar com gestão ou com uma parte mais administrativa, vamos dizer assim, também tem esse lugar na perícia. Então, o que eu acho mais bonito é que é um órgão onde as pessoas podem trabalhar usando o melhor das suas habilidades. É claro que a gente tem que considerar o seguinte, até vou falar de uma coisa assim que costuma acontecer agora. Muitos dos concurseiros para as áreas da perícia pensam, o que eu gosto mesmo é local de crime. Quando eu entrar na perícia, eu quero trabalhar em local de crime. Só que quando se organiza, quando os gestores organizam um edital de concurso, precisa ser analisado que necessidade de servidores se tem naquele momento. Então, vou dar um exemplo. Assim como eu sou bióloga, tem muitos biólogos e muitos profissionais que são da área da área das biomédicas, né? Biologia, biomedicina, enfim. E para alguns lugares é bom que se tenha profissionais dessas áreas. Vou dar um exemplo. Quando se trabalha no laboratório de genética forense, é interessante que se tenham biólogos e biomédicos trabalhando lá. Mas, por exemplo, para perícias que são da seção de engenharia legal, da divisão de engenharia legal, perícias, por exemplo, em incêndios, perícias em explosões, é interessante que se tenham engenheiros com formação, por exemplo, engenharia civil, né, engenharia de materiais, enfim, outros tipos de engenharia. Então, dependendo do que se tem no momento da organização de um edital, vão ter mais chamamentos para determinada área e algumas outras áreas talvez nem tanto. Então, não é aquela situação em que, quando eu presto o concurso, eu escolho, dentro da perícia, em que lugar eu vou trabalhar. Durante o curso de formação, é claro que algumas pessoas vão se identificar mais, por exemplo, com local de crime, do que com alguém trabalhando com documentação, né? Na documentoscopia. Mas eu costumo associar a seguinte situação. Quando alguém faz um curso de medicina, essa pessoa entra no curso de medicina no primeiro ano, muitas vezes achando, quando eu me formar, eu quero fazer uma residência em neurologia, por exemplo, né? E a pessoa quer ser neurologista, acredita que aquela área é que ela vai gostar mais. Só que à medida que o curso de medicina vai avançando, as pessoas vão fazendo disciplinas e estágios nas mais diversas áreas, na ginecologia, na pediatria, enfim. E acaba que algumas pessoas se identificam com uma área que não tinham pensado quando estavam lá no começo do curso. Na perícia acontece a mesma coisa. Então, muitas pessoas, e também isso tem a ver com aquela questão, como eu disse antes, né? Quando a minha turma entrou na perícia, nós não tínhamos muita noção de que tipos de perícias a gente poderia participar. Que tipos de análises eram feitas no Rio Grande do Sul, né? A gente não tinha esses detalhes, esse detalhamento. E o que aconteceu? À medida que a gente fazia o curso de formação, nós fomos sendo treinados e acompanhando, né? Diversos tipos de perícia. Por exemplo, o Kleber estava falando em perícias balísticas, né? Perícias em armas, perícias em munição. Então, durante o curso de formação, nós tivemos essa disciplina e contato como eram feitas essas perícias. A partir daí, sim, a gente conseguiu, então, ver será que é um lugar que eu gostaria de trabalhar? Será que é um tipo de perícia que eu me adaptaria e que eu acho que eu seria um bom profissional? Alguns colegas, e quando eu entrei, eu vou falar do meu caso. Quando eu entrei no curso de formação,
eu achava que eu queria trabalhar em local de crime. E à medida que a gente foi tendo aulas e fazendo trabalhos e tendo não só aulas teóricas, mas aulas práticas, né, que é o que faz mais diferença, em um determinado momento eu pensei, puxa, eu gostei tanto das aulas sobre perícias em armas, perícias em munição, que eu acho que eu não quero mais ir trabalhar no local de crime, que eu quero ir trabalhar na seção de balística forense. E eu cheguei até a conversar com a chefia da época, dizendo que eu queria fazer esse tipo de perícia, que eu queria trabalhar lá, e que, então, quando terminasse o curso de formação, eu queria ir para aquela sessão. E não era, obviamente, não era eu que escolhia para que sessão eu iria, a gente passava por uma análise, hoje em dia isso também acontece, por uma análise das pessoas que eram responsáveis pelo curso de formação, pelo treinamento, pelos peritos experientes, pelas direções, que eram quem decidia quem ia para cada vaga. Isso aconteceu naquela época, isso acontece ainda hoje, e então o que aconteceu aí? Eu disse para vocês que eu pensei em trabalhar no local, né? Depois pedi para ir para a balística. Só que antes de terminar o curso de formação, eu me apaixonei de novo por trabalhar em local de crime. E aí eu fui conversar novamente com o chefe da balística e dizer, olha, eu realmente gostei muito dos tipos de perícias que são feitas na balística, que são feitas em armas e munição. Eu não vou deixar de gostar disso, mas meu coração falou mais alto pelo local de crime. Então, para minha sorte, como era uma coisa que eu gostava, para minha sorte, para minha felicidade, como eu tinha de novo decidido que eu queria trabalhar em local de crime, eu me esforcei bastante, né? Nas aulas, nos laudos que a gente fazia, quando estava em treinamento, enfim. E o perito experiente que estava me acompanhando fez uma indicação minha, né? Achou que eu podia trabalhar bem nessa área, tanto que eu acabei indo para o local de morte. Então, foi assim que começou para mim na perícia, foi o primeiro lugar que eu fui trabalhar, foi em local de crime, né? Homicídio, suicídio, enfim, algumas perícias com disparos em residências, em edifícios, em veículos também. Mas no começo a gente não tem essa noção. Então, eu sei que hoje em dia o pessoal conhece muito mais dos tipos de perícia e das possibilidades que existem do que a gente conhecia naquela época, né? Muitas pessoas, por exemplo, que já vêm de uma rotina de bancada de laboratório da universidade, enfim, tem cursos que trabalham no laboratório, por exemplo. Quem é da área da farmácia, né? Quem é da área da biomedicina já tem uma rotina de bancada, muitas vezes já tem esse desejo de trabalhar no laboratório, trabalhar na bancada, na perícia. E isso é perfeitamente possível, né? A única coisa é que não é uma escolha que a gente faz antes da gente estar lá trabalhando, né? Normalmente quem vai fazer essas escolhas são os gestores, com base naquele treinamento que cada perito, cada servidor vai receber no curso de formação. E aí, então, assim, eu vou aproveitar para contar um pouquinho mais, então, dessa minha história de trabalho, que nem eu estava falando antes, né? Uma das coisas bonitas é essa possibilidade da gente trabalhar em regime de plantão, fazer trabalho externo, talvez em outro momento estar trabalhando numa bancada de laboratório e fazendo um serviço interno com uma outra rotina, uma outra organização. E quem assistiu ontem a live
que o Kleber estava chamando para o curso de hoje, que eu entrei um pouquinho quando eu estava de plantão, eu disse que rotina é uma coisa que a gente não tem, né? No plantão. Então, assim, eu sempre recomendo o seguinte: uma dica para vocês, se vocês quiserem dar uma dica para alguém que faça concursos, que goste dessa área, tanto a pericial quanto a policial, é o seguinte: façam testes, não só testes vocacionais, mas testes de personalidade. Até vou sugerir um teste para vocês, se vocês quiserem anotar, vou colocar aqui no chat, que chama, a versão completa dele é paga, tá, gente? Mas esse teste existe em versões reduzidas na internet, que vocês podem encontrar. Não sei se todo mundo está vendo esse post que eu deixei ali no chat, tá? Mas assim, esse teste diz que desculpa. Esse teste diz que ele dá uma ideia sobre 4 perfis de personalidades, né? Ou 4 perfis pessoais, vamos chamar assim. Vamos tirar a palavra personalidade, vamos chamar de 4 perfis pessoais. E muitos desses testes de personalidade que vocês podem encontrar de forma gratuita na internet, eles vão dar para vocês um norte de qual é o tipo pessoal de cada um de vocês. Por exemplo, pessoas que se sentem mais confortáveis com uma organização mais apurada, com uma rotina mais determinada, com menos ocorrências imprevisíveis, são pessoas que talvez sejam melhores profissionais. Eu não estou dizendo que não vão ser bons profissionais em outras áreas, mas talvez sejam melhores profissionais fazendo trabalhos internos, né? Vamos ver uma coisa aqui. Sim. Só responder aqui. Bom, enfim. Vamos ver se ficou claro aqui. Tá? Acho que já ficou claro no chat. Enfim. Então, o que acontece? É interessante que os servidores se conheçam, porque, assim, se houver uma oportunidade de fazer alguma escolha de local de trabalho, ou solicitar, olha, se tiver uma vaga, eu gostaria, por exemplo, de trabalhar num local que seja bancada de laboratório, né? A pessoa já vai ter condições de se conhecer bem. Então, não é só uma questão de teste intelectual para fazer um concurso, ou de ser aprovado num psicotécnico, ou mesmo num TAF, que não tem no Rio Grande do Sul, para a perícia, mas existe TAF para outras áreas, enfim. A pessoa tem que se conhecer para poder render melhor, né? Todo mundo quer fazer um bom trabalho, todo mundo quer ser um bom profissional, da área que for. Então, por isso que eu sempre dou essa sugestão de fazer testes, né? Eu citei o DISC, mas tem muitos outros, vocês podem procurar na internet. E não é para ser, assim, uma avaliação ou um teste desses, um resultado para ser compartilhado, não é para isso que eu estou falando, é para que vocês possam aproveitar as melhores habilidades de vocês. Então, assim, eu trabalhei muito tempo como professora, eu tinha uma rotina de segunda a sexta, com minha rotina de
de professora, enfim. E quando eu fui trabalhar no local de crime, eu ainda tinha essa rotina de professora, né? Por um tempo eu conciliei as duas profissões, a perícia e o magistério. Então, na época, eu não sentia muito essa questão de que quando a gente trabalha em local de crime por plantão, a gente não tem rotina. Eu ainda tinha uma rotina nos dias que eu não fazia plantão, né? Já era uma coisa mais estabelecida. E eu, na época, me perguntava, será que um dia que eu trabalhar só na perícia, só por plantão, e não tiver essa rotina tão determinada, como é que vai ser para mim? Também é uma pergunta que é interessante de se fazer, né? Quando as pessoas querem trabalhar tanto nas carreiras periciais quanto nas carreiras policiais, porque, eventualmente, um policial vai ter lá um regime de trabalho por plantão, digamos que trabalha numa equipe volante, que faz atendimento assim externo, como é que vai ser? Não ter rotina, né? E não só não ter rotina, a gente passa por muitas coisas que só se sabe eventualmente o risco ou que consequência vai trazer quando a gente está passando por elas. Dou um exemplo. E não é para assustar ninguém, é só uma questão de realidade, né? Quando a gente está trabalhando em local de crime, por exemplo, eu sempre digo que a gente come quando dá, vai ao banheiro quando dá, descansa ou dorme quando dá, porque a gente não tem essa previsão, vamos dizer assim. A gente não tem uma previsão do momento que vai entrar uma ocorrência. Então, normalmente, assim, plantonistas, aqui, vou falar agora da minha equipe, enfim, de outras equipes que trabalham comigo, normalmente os plantonistas da minha equipe, dos meus dias de trabalho, almoçam super cedo. Coisas que não passam pela cabeça de outras pessoas. Por exemplo, se a gente for almoçar, parar para almoçar em algum lugar que seja um buffet por quilo, enfim, ou um buffet, e for se servir, e a gente chegar muito perto do meio-dia ou da hora habitual de almoço das pessoas, a gente vai levar um tempo, perder um tempo no buffet, se servindo, né, ou enfrentando uma fila para pagar na saída, que talvez possa comprometer o trabalho, não porque a gente quer, mas porque poderia acontecer da gente recém chegar na mesa com o prato servido e entrar uma ocorrência e a gente ter que sair e não conseguiu comer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muitos dos meus colegas, né? Como a gente não tem essa previsão, então aquilo que a gente consegue adaptar para que fique mais tranquilo é o que a gente normalmente faz. Dou um outro exemplo. Quando a gente sai para fazer um atendimento externo, mesmo que eu saiba que é um atendimento no centro de Porto Alegre, vamos dizer assim, né? A minha base, a minha sede fica em Porto Alegre, mesmo que eu saiba que o atendimento da ocorrência vai ser no centro de Porto Alegre, eu não tenho como prever se eu não vou precisar deslocar para uma segunda ocorrência na sequência. E aí essa questão, a alimentação, ida ao banheiro, enfim, fica comprometida, né? Então, por isso que eu disse, a gente não tem essa previsibilidade. E por isso que eu falo que para algumas pessoas é mais confortável estar numa bancada de laboratório, e aí me entendam assim, quando eu falo em laboratório na perícia, eu estou falando de laboratório de química forense, por exemplo, que é mais parecido com o que as pessoas fazem na faculdade, mas isso também pode ser quando eu digo laboratório, pode ser um trabalho dentro da balística, em que se faz uma análise de uma arma sobre uma bancada. Ainda assim, tem mais uma organização de rotina do que fazer trabalho externo, né? Outras questões, então, por exemplo, tudo isso é porque quando as pessoas vão prestar um concurso, muitas vezes, ou ainda não tem noção ampla daquilo que pode trabalhar, quando estiver falando da perícia, ou então, porque muitas vezes as pessoas até leem o edital, mas o edital não reflete tudo isso. Então, é bom fazer pesquisas,
conversar com profissionais da área que quer fazer o concurso, para saber como é que acontece, como é que é o dia a dia, né, de trabalho. Isso é uma coisa que a gente acha bem interessante. Quando a gente, então, está trabalhando no local, e eu disse que foi a primeira sessão que eu fui trabalhar, foi a primeira área da perícia que eu fui trabalhar. Eu fiquei 4 anos trabalhando com atendimento de locais de crime de morte violenta, né? Aqui no Rio Grande do Sul, isso é diferente de estado para estado. Já quase todos os estados do país têm equipes especializadas de engenharia legal, né? Que vão atender acidente de trânsito, vão atender ocorrências que envolvam incêndios, por exemplo, ou explosões e desabamentos. Já é quase que uma rotina nos estados ter equipes específicas de engenharia legal, tá? Alguns poucos estados ainda não têm. Mas então, por que eu friso equipes que atendem morte violenta? Porque são as equipes do local de crime, que a gente chama aqui, que atendem casos de homicídio e suicídio, né? Eventualmente algum acidente, mas o padrão é homicídio e suicídio. E aí eu fiquei trabalhando, então, e depois desse tempo, eu fui convidada para uma chefia, então eu fui chefe de seções, divisões, enfim, departamentos depois disso. Passei um tempo trabalhando na Secretaria de Segurança Pública com o ensino, e aí isso foi uma época muito interessante, foi uma grande oportunidade, através do convite do Kleber, na época. Por quê? Porque além de eu trabalhar com ensino para a perícia, eu trabalhava com ensino para todas as instituições da segurança pública, ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar, que no Rio Grande do Sul é a Brigada Militar. Então, eu trabalhava com ensino para a SUSEP também, né? Serviço penitenciário, enfim. E, eventualmente, para algumas guardas municipais de alguns municípios próximos. Então, foi uma época muito rica, porque além de eu já pensar que o nosso trabalho nunca é independente, eu nunca posso pensar que a perícia trabalha sozinha, que a gente não tem que ter uma integração com as polícias, enfim. Se eu já achava isso na época que eu fui trabalhar com o ensino na secretaria, isso só se fortaleceu. Então, foi uma oportunidade maravilhosa para isso, e porque isso é uma das coisas que também as pessoas têm que considerar. A gente não trabalha sozinho. Embora eu tenha, hoje, a gente vá para um atendimento num local de crime com uma equipe que tem outros profissionais junto comigo, por exemplo, tem fotógrafos, tem papiloscopistas, não é só a gente chegar num local, não é só a equipe da perícia chegar num local. Quando a gente vai fazer um atendimento de um local de homicídio, por exemplo, a gente só consegue fazer um atendimento desse local de homicídio quando tiver polícia militar e, de preferência, polícia civil, então ambas as polícias no local também, né? Fazendo isolamento. E outra questão que eu também vou dividir com vocês, que é a questão da segurança pessoal. Eu nem estou falando de riscos, por exemplo, porque a gente trabalha com o crime, né? Não é desse tipo de risco que eu estou falando. Eu estou falando que, especialmente quando as pessoas fazem um trabalho externo, as pessoas têm que ter uma preparação psicológica e uma preparação de rotinas e de treinamento, porque essa pessoa vai ter que tomar medidas e responsabilidades, não só consigo, quanto, por exemplo, um perito criminal com a equipe que está trabalhando com ele. Eu não sou responsável num local só pela minha segurança pessoal. Eu sou responsável pela segurança da minha equipe também. Então, a minha decisão, por exemplo, de permanecer atuando num local, se tiver com algum tipo de risco, eu vou ter que tomar essa decisão, se eu continuo os exames lá, ou se, por exemplo, como já aconteceu mais de uma vez, em que a gente estava num local
com muitos familiares revoltados, porque tinha sido, um deles, por exemplo, tinha sido a morte de um jovem, e segundo os familiares no local, os tiros não tinham sido direcionados para ele estava no lugar errado na hora errada, e causou muita comoção, e a gente não conseguia terminar os trabalhos na cena, né? Eu só consegui fazer a perinecroscopia, porque eram dois indivíduos, duas vítimas, eu só consegui fazer a análise das vítimas levando para o DML, porque não tinha como a gente fazer no local. Então, eu recolhi os vestígios que foi possível, fotografei toda a cena, mas a análise dos corpos eu só pude fazer longe dos familiares. Se eu fosse na cena movimentar as vítimas, tirar as vestes, porque é uma prática que a gente faz para analisar os ferimentos, por exemplo, a gente não teria conseguido trabalhar, estaria colocando em risco a equipe. Então, são coisas que a gente tem que pensar quando está fazendo um concurso, porque não é simplesmente, opa, vou entrar no prédio da perícia, vou entrar na minha sala, sentar numa cadeira e vou desenvolver o documento, né? Isso é uma coisa muito, muito importante também. Eu tenho algumas coisas para comentar com vocês, e eu vou começar uma apresentação. O Kleber já falou alguma coisa com vocês sobre técnicas, sobre áreas da criminalística, sobre alguns exames que são desenvolvidos, né? Aquele material dos POCs da Senasp, eu acho que ele já falou, mas é bom a gente reforçar. Ele está disponível online, pode ser baixado em PDF, então todo mundo tem acesso, né? É só procurar. E ele traz bastante informações sobre várias áreas da perícia. Mas o que eu vou trazer aqui? Algumas apresentações de slides sobre, não só sobre áreas da criminalística, mas sobre legislação, tá? A gente vai começar a apresentação hoje, seguir com ela amanhã, trabalhar um pouco em cima da cadeia de custódia, que é um assunto, assim, que desde que em 2019 teve uma mudança da lei do Código de Processo Penal, não só no Código de Processo Penal, né? É o chamado pacote anticrime. Teve alterações, outras alterações de legislação, mas, basicamente, a parte do capítulo sobre cadeia de custódia é um assunto muito, eu chamaria assim, um assunto quente para concurso, né? Praticamente todos os concursos das carreiras policiais e periciais têm questões envolvendo o tema cadeia de custódia, né? Ele não é um tema totalmente novo, mas por que ele está um tema quente, como eu chamo? Porque teve essa alteração na lei em dezembro de 2019. Então, para uma alteração legal, é muito recente, né? E algumas outras questões, assim, que são mais curiosidades, que eu recebo sempre, essas perguntas, sempre que eu faço uma palestra, sempre que eu dou um curso, são perguntas que são recorrentes, então eu já trouxe uma lista delas para ver aqui com vocês. E além disso, além dessas outras questões, eu vou trazer amanhã alguns casos de repercussão, tanto internacionais quanto alguns casos nacionais, para a gente dar uma olhada e ver alguns detalhes periciais que foram interessantes, tá? O Kleber já está compartilhando aqui com vocês um link para a legislação do pacote anticrime, tá? Eu vou trabalhar esse pacote anticrime especificamente na área de cadeia de custódia amanhã, tá? E isso sim, eu costumo dizer que só a letra fria da lei não é suficiente quando se está estudando, mas quando a gente está falando de cadeia de custódia, ela é extremamente importante, porque na legislação está bem esmiuçado o tema, tá? Então, eu já dou uma dica para vocês que se precisarem pensar alguma coisa para focar
um tempo, assim, detalhado, cadeia de custódia, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o início da apresentação e amanhã a gente vai seguir com ela. Então, eu estou controlando o horário, a gente tem mais meia hora de aula hoje, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o seguinte aqui. Kleber, me dá uma luz, está aparecendo a apresentação dos slides? Mamãe, você falou? Está aparecendo a apresentação? Sim? Fedorento, tá fedorento. Tá aparecendo, sim. Ah, tá bom, obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui, então, uma tela que a gente costuma trabalhar com o curso de criminalística, porque é até interessante de comentar isso. Vocês estão vendo que tem vários vestígios numerados ali nessa cena, né? Por que esses vestígios estão aqui? Esses vestígios estão aqui porque englobam as várias áreas da perícia. Daiane, eu vou pedir para ti fechar o microfone, que acho que está aberto. Tá, obrigada. Então, pessoal, esses vestígios que a gente tem aqui, a gente tem, por exemplo, a sinalização de um corpo, manchas de sangue, a gente tem um capacete representando perícias de engenharia, a gente tem uma arma de fogo representando perícias da balística, ou seja, o próprio conceito da criminalística 360, né? Que é englobar várias áreas. Então, vamos lá. Falar sobre criminalística e local de crime. A gente não vai tratar só sobre isso, vou falar sobre várias coisas com vocês, mas esse era o nosso norte, né? Então, assim, o que é criminalística? Quando a gente está falando de criminalística, a gente não está falando de uma ciência única. Na verdade, a criminalística é uma reunião de vários temas, de várias ciências, né? E que vai ter o objetivo, então, tanto de estabelecer uma dinâmica de um evento, de materializar um evento, de fornecer informações que possam levar à autoria daquele crime, né? E que tudo isso, desde essa materialização e essas informações que levem a uma autoria, sejam utilizadas no inquérito e possam levar, quem sabe, a um júri ou a uma condenação desse ou desses agressores, né? O que a gente tem dentro da criminalística, então? Medicina legal, odontologia legal, psicologia forense, são várias áreas, né, que fazem parte da criminalística. Então, dentro desse bojo que é a criminalística. E aí a gente tem ali alguns exemplos, então, de análises que são feitas por perícias de áreas da criminalística. Ali a gente tem, então, o local que vai ser analisado, por exemplo, o local de um homicídio, né? A vítima ou as vítimas que estiverem nesse local. Então, eu vou pegar sempre como um exemplo com vocês um homicídio cometido com uma arma de fogo,
num local de tráfico de drogas, tá? E que a vítima ficou na rua, ficou em via pública. Então, eu vou usar esse exemplo do homicídio em via pública com arma de fogo para explicar várias coisas que vão aparecer daqui para frente, tá? Então, objetos, meios, anteparos. O que seria isso? Por exemplo, se eu sei que esse homicídio foi cometido com uma arma de fogo, qual foi o meio que foi empregado para cometer esse homicídio? Foi o uso de uma arma de fogo, ou de mais de uma, com tiros que atingiram essa vítima, ou essas vítimas, né? Então, a gente pode analisar, por exemplo, desde uma arma que possa estar presente no local, os componentes de munição, então os estojos, os projetis, objetos ou anteparos que foram atingidos por alguns dos tiros durante essa cena, então tudo isso vai ser analisado, tá? Pode ocorrer que tenha veículos envolvidos na cena ou que uma vítima de um homicídio, por exemplo, esteja em óbito dentro de um veículo. A gente vai analisar se essa vítima tem documentos, não só para favorecer a identificação dela, né? Mas para ver, por exemplo, uma vítima que deveria estar portando uma carteira ou tem uma carteira no bolso e a carteira está vazia, é possível que não só tenha sido um homicídio, mas como essa vítima tenha sido subtraída dos seus documentos, dos seus pertences, do seu dinheiro, enfim, ou cartões, né? Então, é importante analisar isso. O que a gente pode tirar de informação de um agressor ou de um suspeito? Por exemplo, o suspeito ou o agressor pode ter sido ferido numa cena e ter deixado manchas de sangue nessa cena. E aí, se a gente coletar essas manchas e mandar para um laboratório de genética forense, é possível que a gente consiga, talvez, obter um perfil genético para uma comparação se tiver um suspeito, né? Então, passa a ser interessante. Imagens. Hoje em dia é cada vez mais comum se analisar, se fazer perícia, enfim, em imagens, porque todo mundo tem um celular que tira fotografias, que grava vídeos, né? Muitos locais possuem câmeras de vigilância, então, eventualmente, não era uma câmera do local propriamente dito, onde estava acontecendo o fato, mas era de um comércio próximo que acabou pegando uma imagem. Então, são coisas que se analisa quando se faz a perícia. E aí eu falei, então, sobre áreas da criminalística. Então, nós temos uma infinidade de perícias que podem ser realizadas, uma infinidade de áreas que vai se empregar, então, estudos da criminalística. O Kleber já trouxe várias, né, mas aqui serve para a gente reforçar. Por quê? Porque, inclusive, dependendo da formação de vocês, quando vocês forem prestar um concurso, talvez vocês precisem se deter num estudo mais em uma área do que em outras. Dou um exemplo. Cada vez mais, inclusive por uma legislação publicada em 2009 sobre os peritos criminais oficiais, não se faz hoje mais concursos para peritos de área geral, ou seja, eram aqueles concursos que antigamente abria um edital com vagas para peritos que tivessem alguma daquelas formações. Então, tinha lá uma lista, por exemplo, de 10 cursos superiores em que os peritos que fossem graduados naqueles cursos poderiam fazer o concurso, concorrer àquelas vagas, né? Hoje em dia, as vagas são específicas. Então, por exemplo, vai abrir X vagas num edital para pessoas que têm formação em biologia, farmácia e biomedicina, por exemplo. Vão abrir outras vagas específicas para pessoas com formação em engenharia civil. Vão abrir outras vagas específicas para pessoas com formação na área da informática, né? Informática, ciências da computação, enfim. Então, eventualmente, quando uma pessoa vai prestar um concurso para uma área pericial, quando é um concurso para perito,
possivelmente ela vai ter que se focar mais em uma determinada área. E aí sim, vão fazer parte do edital, da lista do edital, detalhes sobre aqueles tipos de perícia. Um exemplo, quem faz concurso para essa parte da biologia da farmácia, da biomedicina, e que eventualmente possa ser lotado num laboratório de genética forense, ele vai ter, essa pessoa vai ter que estudar detalhes sobre genética forense, né, e sobre genética geral, para prestar a prova, tá? Então, assim, são áreas específicas da criminalística, mas para a pessoa ser conduzida a saber o que estudar ou que áreas vão ser cobradas no seu concurso, normalmente vai depender da sua formação, da graduação com a qual vai prestar concurso, tá? Uma outra observação importante aqui, já falando em graduação. Muitas pessoas perguntam sobre pós-graduação, sobre especializações na área da perícia. Alguns concursos possuem, durante, né, as diversas etapas, prova de títulos. Então, essas pessoas que vão prestar um concurso que tenha prova de títulos, pode ser valorizada um certificado, enfim, de pós-graduação, de especialização, né? Eventualmente, se já é uma pessoa que tem um mestrado, tem um doutorado também. Mas nem todos os concursos têm essa prova de títulos. Então, o que é interessante? É prestar atenção na graduação. Então, essa semana mesmo, eu conheci uma menina que é formada em biomedicina e ela me disse o seguinte: eu já fiz alguns estágios na patologia, assim, tal, meu sonho é ser perita criminal e eu me inscrevi e cursei biomedicina porque é um curso aceito para ser perito ou para fazer um concurso, prestar um concurso para perito criminal. Hoje em dia, a gente já tem estes eventos em que as pessoas escolhem o seu curso de graduação entre os cursos que podem ser aceitos para prestar concurso para perito criminal, né? E aí, sim, vem essa coisa que eu estava falando da área da criminalística, né? Então, eventualmente, quem faz um curso de biomedicina, talvez tenha que se dedicar a estudar genética também, porque vai fazer parte da área do concurso, né? Mas, no geral, quando a pessoa já é um servidor, já está lá dentro da perícia trabalhando, que tipos de perícias são passíveis e são comuns de acontecer em vários estados, tá? Então, perícias externas ou de local de crime. Que perícias externas se realizam? Então, perícia de crime contra a pessoa e contra o patrimônio. O Kleber estava falando antes. Contra a pessoa, a gente vai falar dos homicídios, principalmente, e dos suicídios. Por que a gente faz perícia em locais de suicídio? Exatamente para conferir e atestar, colocar num laudo a informação de que aquilo era mesmo um suicídio e não se tratava de um homicídio onde tentaram encobrir, fazendo parecer um suicídio, né? Crimes contra o patrimônio. É interessante as pessoas saberem a diferença entre homicídio e latrocínio, por exemplo. Qual é a motivação para um homicídio? É uma agressão contra uma pessoa e o autor quer que ocorra a morte daquela pessoa agredida, a morte da vítima, né? O interesse dele é a morte da vítima. Quando a gente está falando de latrocínio, que também existe morte, o objetivo do agressor ou do autor não é a morte da pessoa. O objetivo do autor é obter um bem patrimonial, ou seja, por exemplo, roubar um carro. O objetivo dele não é matar a pessoa, ele mata a pessoa para obter o bem que era o carro. Então, existe uma diferença. E aí sim a gente atende, então, crimes que envolvem morte violenta, não necessariamente só crimes contra a pessoa, porque um latrocínio, que causa uma morte, por exemplo, para o indivíduo roubar um carro, ele matou o condutor daquele carro, matou o dono do carro, continua tendo uma morte violenta, embora tenha sido um crime
que pelo Código Penal é um crime contra o patrimônio, tá? Então, diferença entre homicídio e latrocínio, isso não é muito comum hoje em dia, mas pode ser questão de prova. Acidentes de trânsito, e aí quando a gente fala de acidentes de trânsito, nós estamos falando de mortes, né? Então, danos pessoais, lesões, eventualmente as pessoas não morrem, mas ficam com lesões, e também danos materiais, que são os danos nos veículos. Então, a perícia de acidente de trânsito vai fazer perícia tanto em lesões e em vítimas vivas ou mortas e de danos nos veículos, por exemplo. Incêndios, meio ambiente. Dependendo da região do país, as perícias de meio ambiente vão ser voltadas para alguns determinados tipos. Então, por exemplo, no Nordeste do Rio Grande do Sul, é muito comum perícias de queimadas, né? Em mata que é queimada. Por quê? Porque é uma maneira de abrir espaço, vamos dizer assim, de campo, né? Eliminar a mata. Em outros lugares, em outras regiões do país, por exemplo, vão ser comuns as perícias de poluição aquática. Quando existem muitos corpos d'água, ou quando é um local que tem muitas indústrias que têm efluentes, pode ser mais comum fazer perícias em corpos d'água, né? Agora vamos para perícias internas. Então, que exemplos de perícias internas a gente tem aí? Eu falei antes, né? Perícia de laboratório ou trabalhar na bancada, e eu fiz a ressalva de que essas perícias internas ou de laboratório não são necessariamente trabalhar com um laboratório com reagentes químicos, né? E sim perícias realizadas dentro de salas. Balística forense, então exames em armas e munições, documentoscopia, exames em documentos, informática forense, que vai envolver computadores, notebooks, tablets, celulares, perícias em áudio e imagens, não só em imagens estáticas, fotografias, por exemplo, né? Em áudios, aquele exemplo a gente vê muito na TV, quando fazem gravações de escuta telefônica, se faz perícias em áudio, por exemplo, para identificar quem são as pessoas que estão falando naquela gravação, né? Imagens de câmeras de segurança, se pode fazer reconhecimento de pessoas através de imagens ou de vídeos, enfim. Exames laboratoriais de toxicologia, de genética e de química forense. O que é a diferença da toxicologia para a química forense? Isso é importante também. Quando a gente fala da toxicologia, a gente está falando de exames realizados em materiais biológicos. Exemplo, em vísceras, né? Examinar um fígado de um indivíduo, por exemplo. Um pulmão seriam exames toxicológicos, né? O pulmão não é tanto comum na toxicologia, mais comum na patologia, mas ainda assim, exame em materiais biológicos na toxicologia. Por exemplo, fazer um exame em sangue de um indivíduo para detectar se havia presença de álcool é um tipo de exame realizado pela toxicologia forense, né? Exame em urina também faz parte da toxicologia. Na genética, normalmente materiais biológicos para se estabelecer perfis genéticos, né? Um exemplo, analisar um sangue de um local de crime para ter um possível suspeito, caso se tem um suspeito, fazer uma comparação com o sangue daquele suspeito, para saber se era ele que estava na cena, né? Química forense. A química forense não faz análise em material biológico, tá? Em amostras biológicas. Faz análise em amostras brutas, ou seja, na toxicologia se faz uma análise de matéria biológica para ver se, por exemplo, aquele indivíduo consumiu cocaína. Na química forense se faz análise biológica na própria cocaína ou naquele próprio pó branco para estabelecer se tinha cocaína, se aquele pó era cocaína mesmo, tá? Então, toxicologia, amostras biológicas e química forense, amostras brutas.
Papiloscopia, então, levantamento de impressões papilares, que não são só da ponta dos dedos, pode ser da palma da mão, por exemplo. Eu já vi caso, inclusive a resolução de um caso, em que um indivíduo encostou a cabeça no vidro de uma janela para fazer uma escuta e deixou a marca da orelha na janela, no vidro, e foi feita uma análise pericial dessa marca da orelha e o desenho da orelha também é individualizado. Claro que não tem tantos detalhes quanto uma impressão digital, mas o desenho, o formato da orelha também pode individualizar alguém. E esse indivíduo foi preso porque fizeram uma comparação com o formato do desenho da orelha dele. Então, é uma coisa que acontece muito? Não. Digamos assim, não é muito comum, mas é uma possibilidade, tá? Falei da lei, então. Perícia criminal está na lei, ou seja, no Código de Processo Penal, que é o que norteia todo o trabalho da perícia, a gente só trabalha atendendo à legislação, então eu só vou poder executar uma perícia de acordo com o que prevê a legislação, por isso é importante conhecer, e legislação assim, Código de Processo Penal, nas partes que se referem à perícia, são obrigatoriamente tema de estudo para concurso e precisa saber ipsis literis o texto da lei. Não, preciso saber os detalhes que estão na lei. Vou dar um exemplo que hoje em dia não é tão cobrado, porque já tem alguns anos, né? Já tem mais de 10 anos essa alteração. Mas, em 2008, no ano que eu prestei concurso... Oi? Sim? Assim, ó, eu acho que tu compartilhou a tela. Tu deve estar com uma tela maximizada que não está compartilhada. Acho que tem que compartilhar. Tu está trocando as tuas lâminas? Sim. Não está aparecendo? Não estou trocando na tela. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que está aparecendo para vocês? Está o módulo design. Tive um negócio aqui. Tá, eu vou derrubar essa, tá? Agora tu tem que compartilhar de novo. Não, mas eu nem sei se eu vou continuar passando então agora. Tá. Em função de que faltam 10 minutos. É que o PowerPoint de novo, ele fica com ele abre 3 telas. Aí tu tem que saber qual é a tela certa ali no Zoom, tá? Mas tranquilo, segue aí, vai numa boa. Eu vou te entender. Vamos ver aqui. Tu vai ver quando tu der o share ali, tem mais de uma tela, são umas... Não, é que agora... Sim, é que agora... Mas tranquilo. Vamos ver se vai entrar. Aí, foi, é essa. Tá. É que tu não tinha passado muitas, né? Tu passou umas 2 só. Não, é que eu já descobri o que aconteceu. Eu sei. Era várias, às vezes eu também já escolhi errado. Vai tranquilo, segue aí. Não, eu desconectei o meu segundo monitor. Foi isso. Aí agora está aparecendo aqui. Beleza. Porque era isso que ficou aparecendo, mas enfim. Então vamos lá. Eu estava falando que algumas coisas, né, principalmente a parte onde tem os detalhes da perícia, na legislação, no Código de Processo Penal, então o CPP, como eu costumo dizer, tem que comer essa parte da legislação, né? Tem que saber os detalhes, porque muitas vezes é aí que mora a pegadinha de uma questão. E aí eu estava começando a contar um exemplo em que aconteceu comigo com os meus colegas, todos que prestaram o concurso de 2008 no Rio Grande do Sul. Em 2008, teve uma mudança na legislação, que até então, até 2008, até o começo de 2008, o CPP previa que as perícias deveriam ser realizadas por 2 peritos. Tem mais uns detalhes, né, que deveriam ter formação superior, enfim, mas que todas as perícias deveriam ser realizadas por 2 peritos. Como mudou naquele ano, quando nós prestamos concurso, na verdade mudou se eu não estou enganada, em agosto. Quando nós prestamos concurso, causou muita confusão, porque tinha mudado o texto da lei para então que as perícias seriam realizadas
por perito com graduação superior e não exigia mais que 2 peritos assinassem o laudo. O que acontece aí? Era uma pegadinha muito boa para uma questão de prova, porque tinha uma alteração substancial, ou seja, como é que de obrigatoriedade de 2 peritos passa para perito criminal, né? Não precisava mais 2 assinarem. E como é que isso acontecia? Iam sempre 2 peritos fazer, por exemplo, uma perícia num local de crime externo. Nem sempre se tem profissionais, isso falando pelo Brasil afora, não se tem profissionais disponíveis para que sempre tivessem 2 peritos trabalhando. Então, um perito era o relator, que era o perito que fazia efetivamente o exame, estava na cena, fazia o relato, colocava as fotografias num laudo, e o segundo perito era um perito revisor, que tanto podia ter acompanhado o perito relator na cena, ou então ele podia fazer uma revisão do laudo e das fotografias. Várias vezes eu e o Kleber fizemos esse papel de relator e revisor, né? Em que a gente acaba discutindo o que aconteceu na cena, no crime, como é que foi a dinâmica, como é que está registrado no laudo e como é que a gente vai descrever isso. Então, por isso que eu estava falando que é importante conhecer esse texto da lei, em função de que nós precisamos saber se não vai ter uma pegadinha lá. Então, olhem o que diz aqui no artigo 158. Quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Ou seja, mesmo que exista um suspeito, que ele esteja sendo acusado e que ele confesse o crime, ainda assim, se houver vestígios desse crime, precisa ser realizada uma perícia, tá? É isso que diz esse artigo aqui. Onde está a pegadinha? Primeira coisa, exame do corpo de delito. O Kleber falou antes, eu vou repetir e amanhã eu vou repetir mais vezes isso. Muito antigamente, nos primórdios da perícia, os exames periciais que se faziam eram análises dos corpos das vítimas em óbito, eram as necropsias. Então, o exame pericial era um exame de um corpo, era o exame do corpo de delito, que era o cadáver que estava sendo analisado. Com a evolução da criminalística, a evolução das perícias, se passou a não se fazer apenas análise do cadáver, mas análise, por exemplo, de toda a cena do crime. Ver se tinha sangue, se tinha impressão papilar, ver se tinha uma arma ou tinha componentes de munição. E o que então ocorreu? Corpo de delito passou a ser uma expressão, e não só a materialidade do cadáver, e sim todos os vestígios que têm a ver com uma infração penal. Lembrando que, para se ter uma infração penal, ela precisa estar descrita numa norma anterior que faça que diga que aquilo é crime, né? Então, assim, um homicídio, matar alguém, precisa ter uma lei que diga que matar alguém é um crime. Onde está isso? Está no Código Penal, tá? Então, se um indivíduo matou outro, está ali um crime, e esse crime deixou uma mancha de sangue, deixou um cadáver, enfim, tem vestígios, precisa de perícia. Onde está outra pegadinha aqui? Exame do corpo de delito direto ou indireto. O padrão, o ideal é que se faça o exame no local do crime, que a equipe pericial vá na cena, colete os vestígios de sangue, por exemplo, analise o corpo, analise os ferimentos, olhe as vestimentas, veja se tem tatuagem, veja se tem identificação dessa vítima, né? Tudo isso é importante. Porém, numa eventualidade de que não foi possível fazer um laudo sobre a análise na cena, em alguns casos ocorre perícia indireta. A perícia indireta é feita sobre documentação de um fato. Dou um exemplo.
uma vítima de um acidente de trânsito, ela é vítima de um atropelamento, mas não morre, tá? E essa vítima vai ser atendida num hospital porque teve ferimentos. Mesmo que essa vítima não tenha feito um exame médico legal, essa vítima foi atendida num hospital e existe um prontuário médico. Então, se um juiz, por exemplo, percebe que não teve a perícia no corpo da vítima, num exame médico por um médico legista, né? Um exame médico legal, mas existe um registro num boletim hospitalar, pode ser feita uma perícia indireta nesse documento, que é redigir um laudo com base nas informações do boletim médico, tá? Isso é perícia indireta. É o ideal a gente fazer uma perícia indireta? Não, não é. Mas existe uma previsão legal para isso, tá? Então, mesmo que exista uma questão de um acusado fazendo uma confissão, se tiver vestígios, mesmo que eles sejam registrados ou através de umas fotografias, por exemplo, ou de um boletim médico, a perícia é indispensável, tá? Então, tem muitas questões de prova só com base nesse artigo 158. E aqui eu volto a falar, então, do corpo de delito, ó. Vestígios deixados pelo crime, aquilo que se vê, ouve, sente, o que cai sobre os sentidos, ou seja, em que a gente usa os nossos 5 sentidos para ter a percepção daqueles vestígios, né? Eventualmente, assim, ó, como é que eu uso o olfato numa cena de crime? Talvez numa cena de crime em que envolva fogo, incêndio, e a gente vai fazer uma análise, tem uma vítima em óbito e tem, por exemplo, uma motocicleta queimada, e eu vou sentir cheiro de gasolina, pode ser que o cheiro de gasolina não seja só do combustível que estava no tanque da motocicleta, e sim daquilo que foi utilizado para iniciar o incêndio, né? Do combustível, do acelerante do incêndio. Então, passa a ser importante o meu olfato. Por isso que não é só aquilo que eu vou enxergar numa cena de vestígios. Cheiros, sons são importantes. Eventualmente, alguém que comenta uma questão sobre o som de um tiro possa ser importante. A pessoa estar numa sala, numa reprodução simulada, por exemplo, famosamente chamada de reconstituição do crime. Uma pessoa estar numa sala e dizer que ouviu um tiro, se pode tentar repetir, dar um tiro onde teria acontecido e ver se uma pessoa naquela sala escuta. Então, o som aí passou a ser importante, tá? Então, tem muitas coisas quando a gente está falando da questão do local de crime e dos vestígios. Olhem só aquela última observação que tem ali embaixo. Local de crime, uma seta para a polícia científica. Quem faz a análise dos vestígios nas cenas de crime é a polícia científica. Embora sejam os órgãos de perícia chamados por nomes diversos, e o Kleber já falou um pouco sobre isso, nos vários estados, quem tem a atribuição legal de fazer a análise dos vestígios é a polícia científica, tá? A perícia. Eles até podem, existe uma previsão legal hoje, que eles até podem ser recolhidos por um policial, por exemplo. Digamos que um policial recolhe um celular de um indivíduo durante uma abordagem policial. Esse celular pode ser encaminhado para a perícia, sim. Só que quem tem a atribuição legal de realizar os exames periciais são os peritos criminais, tá? Isso também é questão de prova. Existe uma possibilidade de apreensão de materiais para serem encaminhados para a perícia a ser feita por policiais, mas quem tem atribuição dos exames periciais são os peritos criminais, tá? Questão de prova, gente, tenho certeza que isso vai cair nos próximos concursos. Já está no horário, então, já passamos 2 minutos, eu vou parar de compartilhar aqui.
Lembrando que amanhã, às 14h30, a gente vai continuar. Eu vou continuar trabalhando com vocês sobre essas apresentações. Não sei se surgiu alguma dúvida por agora. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se alguém quer fazer algum comentário. Vocês podem abrir os microfones, se quiserem. Tá, então, não sei, acho que não temos dúvidas. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa que vocês lembrarem entre hoje e amanhã, anotem para a gente debater. Amanhã eu vou abrir espaço para comentários também, tá? E aí, então, a gente pode debater amanhã. Obrigada pela participação de todos, a gente se vê amanhã. E bom descanso, então, bom restinho de sábado para vocês. Kleber, queres colocar mais alguma coisa? Então, até amanhã, pessoal.